Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus. Este é o dia que o Senhor fez, nele eu me alegrarei. Amém? Aleluia. Lembrei daquela música. Se você está feliz, bata palmas. Aleluia. Glória a Deus por esse dia. Dê uns glória aí, irmã. Dê uns glória aí, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Que da tua boca saia bênção. Começa a abençoar esse dia, amém? Que você vai estar aí com a tua família, que a família vai se reunir em nome de Jesus, amém? Que você vai ver aí o teu cunhado, a tua cunhada, que vai ter um almoço em família, louvado seja o Senhor, amém? Glória a Deus, vamos falar de política, vamos falar... vamos falar de um monte de coisa, amém? Vamos discutir, vamos brigar, mas no final vai sair todo mundo abraçado, amém? Glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor, que você possa ser sal e luz na tua casa, na tua família, nesse dia, em nome de Jesus, amém? Eu fico aqui imaginando a cena, amém? E é assim mesmo, né? E eu vou dizer uma coisa para você, família só muda o endereço, amém? É tudo igual, amém? Aleluia. Vamos ler hoje João capítulo 13, o verso 18, amém? Quando Jesus prediz que ele vai ser traído. Eu quero fazer essa leitura aqui com você e conforme eu vou lendo, né, o que o Espírito Santo dirigir, né, for pertinente, eu vou parar e vou explicar, amém? Então ele começa assim, ó, versículo 18, não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a escritura, aquele que partilha do meu pão voltou-se contra mim. Então Jesus está falando isso lá naquele momento que eles estão, né, ceando ali, né? E estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Então Jesus está mostrando, olha, tudo que vai acontecer eu já sei. Nada está me surpreendendo, nada está me pegando de surpresa. Quando eu estou falando isso para vocês antes, para que quando acontecer, vocês se lembrem que eu falei, porque eu já sabia que isso ia acontecer. Né? Então, tá tudo certo. Tá tudo em paz, amém? Então ele fala assim, versículo 20, eu lhes garanto, quem recebe aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, amém? É essa relação que Jesus sempre faz, que ele e o Pai são um, então quem recebe Jesus, recebe o Pai, amém? Quem honra Jesus, honra o Pai, e Deus Pai o honrará, amém? Glória a Deus por isso. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Então, diz aqui que Jesus ele se perturbou no seu espírito e aí ele declarou de uma maneira clara, né, dizendo, olha, um de vocês vai me trair. Um de vocês será o traidor, né? Um de vocês que está aqui nesse grupo. E você tem que lembrar que nesse momento era um grupo só de 12 homens que estavam com Jesus. E então, aquele pequeno grupo, um seria o traidor. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. E aqui é algo interessante. Você sabe quem era o discípulo a quem Jesus amava? João, o próprio escritor do Evangelho. Ele era aquele que se identificava como aquele que Jesus amava. Amém? Eu acho uma bênção isso, né? Porque João é esse apóstolo do amor, né? Apesar de ele escrever Apocalipse, ele é esse apóstolo do amor, né? Que Apocalipse é um livro mais pesado, né? Já fala sobre as coisas futuras, mas ele é o apóstolo do amor, ele diz assim, olha, o discípulo a quem Jesus amava, no caso eu, é isso que João está falando, amém? E nós precisamos nos ver assim, porque Jesus nos ama assim. E João não está exagerando, João não está se exaltando. Não, Jesus ele sabia que ele era amado. E eu e você precisamos ter essa mesma consciência de que somos amados, amém? E ele diz aqui, aquele discípulo a quem Jesus Jesus amava, estava reclinado ainda ao lado dele. Não era só sentado ali do lado, devia estar ali encostado em Jesus ali, né? É porque ele sabia o amor de Jesus por cada um deles. Ele tinha esta identidade, esta certeza, né? Ele cria desta maneira e isso é uma verdade, porque a palavra de Deus ela nos mostra isso, né? A palavra de Deus confirma isso e nós precisamos entender assim que eu e você
somos aquele a quem Jesus ama, amém? Você é quem Jesus ama, eu sou quem Jesus ama, e assim como Pedro. Simão Pedro fez sinal para esse discípulo, como a dizer, pergunta-lhe a quem ele está se referindo. Então todo mundo ficou ali, né, assustado. Puxa, será que Jesus está falando de mim? Será que ele acha que eu sou o traidor, né? Porque veja bem, se ninguém sabia quem era o traidor, eles ficaram com medo que Jesus estivesse pensando algo ruim a respeito deles. Então Pedro já falou ali para João, aquele discípulo a quem Jesus amava. Amém? Claro que ele amava a todos, né? Que fique bem claro isso aqui. João tinha essa identidade, ele entendia dessa maneira, como eu expliquei. Nós precisamos entender dessa maneira também, que somos amados do Senhor. Amém? O livro de Cantares, né? Diz assim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Glória a Deus por isso. Daí ele diz assim, inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Eu imagino que João estava ali do ladinho de Jesus, né? Encostado, falou assim, Senhor, acaso sou eu aí? Quem é? Né? Sussurrou ali para Jesus ouvir, né? Como aquele discípulo que sabe que tem intimidade com Jesus para perguntar, né? Quando a gente tem intimidade com alguém, a gente tem intimidade de perguntar certas coisas que outros não têm, né? Então João, ele entendia que tinha essa intimidade. Jesus, né? Ele tinha esse relacionamento, intimidade no sentido de relacionamento, né? Não de ser entrão, de ser desagradável, né? Aí ele continua e diz assim, respondeu Jesus, aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado no prato, então molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então ele entrega aquele pedaço de pão molhado, né, para Judas. Deixa eu te falar uma coisa. Por que os discípulos também não entendem esse gesto de Jesus e não ficou claro para eles que era Judas? Porque havia um costume, uma tradição que o anfitrião da festa, ele dava um bocado de pão para aquela pessoa que ele queria honrar, que ele queria mostrar o seu apreço, a sua amizade, né? A sua confiança. Então, quando Jesus faz isso para Judas, ninguém entende. Porque era um costume deles, né? Era um hábito, então, de honrar alguém. E você vê que Jesus, ele honrou, mesmo sabendo que Judas era o traidor, ele honrou Judas. Ele deu um bocado de pão, ele molhou e deu, ele ofereceu. É como se disse assim, olha Judas, eu estou dando aqui para você. Então aquilo ali era um sinal, um gesto de amizade, de amor, de apreço, né, na cultura, né, que era feito pelo anfitrião da festa. Ele ia lá naquela pessoa que ele amava, que era importante, que era um amigo, era, né, aquele pessoa que era muito amiga, que ele tinha carinho e fazia isso. E Jesus fez isso para Judas, o traidor. E Jesus sabia que ele era o traidor. Amém? Olha que coisa tremenda. Então aquilo já estava no coração de Judas. Amém? Judas já tinha tomado essa decisão. Por isso que nós costumamos dizer que Deus, ele nos ama, Jesus morreu para nos salvar, mas ele nos deu o livre-arbítrio. Nós é que escolhemos o que vamos fazer. Nós decidimos. Jesus pode vir aqui e falar conosco, mas se nós escolhermos não seguir, nós não vamos seguir. Tanto é que as pessoas viam Jesus fazendo sinais, maravilhas, e elas não acreditavam, elas não criam, né? E Jesus dizia para eles assim, vocês não creem em mim. E aquele que crê em mim, como eu disse antes, crê no meu Pai. Então, esse gesto de Jesus, ele tem esse significado também na cultura daquele tempo, né? E acontece que tão logo Jesus comeu o pão, Satanás entrou nele. Então, eu quero dizer para você que muita gente acha assim, que né, Satanás não existe, demônio não existe, né? Entenda que existe uma hierarquia, existe lá Satanás, né, Lúcifer, né, o anjo de luz, né, que ele na verdade é um anjo de luz, ele não tem rabo, ele não tem chifre, ele não tem nada disso. Mas existe toda uma cadeia, existe principados, potestades, dominadores, né, até que chegue no nível ali embaixo dos soldados, dos nível mais baixo. É como se fosse uma hierarquia, uma pirâmide que vai, né, do nível ali do maior, onde tem os soldados, e aí vai subindo ali para outras patentes, até chegar em Satanás, que seria, né, o diabo, o príncipe das trevas, né, o demônio, né, quem manda, sabe? Então nós precisamos entender isso. E outra coisa,
Se ele entra, os soldados também entram. Então existe sim possessão, a pessoa pode ser possuída, pode ter uma possessão demoníaca, pode, né? Que no catolicismo chamam de exorcismo, né? Os exorcistas, né? No meio evangélico normalmente é libertação, claro que é exorcismo também, mas é libertação que nós usamos esse termo, né? De libertar, de expulsar o demônio. A palavra de Deus diz isso, que Deus nos deu autoridade para expulsar os demônios, para libertar as pessoas, né? Então aqui diz que quando Judas comeu aquele bocado de pão, Satanás, e olha que isso é uma coisa forte, porque não é um demônio qualquer, é Satanás que entrou nele. Não foi um demônio, porque da mesma maneira que Satanás é o chefe, ele tem uma autoridade. Um soldado, claro que ele não tem a mesma autoridade, né? E ele entrou em Judas. Que coisa, né, amados? É para você ver que o mundo espiritual não é uma brincadeira. Nós não podemos brincar. O mundo espiritual é tão real quanto você que está me vendo aqui, ouvindo essa mensagem, né? Nós não vemos, porque eu já falei isso para você. A dimensão espiritual, ela está acima da nossa dimensão. Então ela tem poder, tem influência, tem domínio sobre nós. Nós não a vemos, a não ser que Deus conceda. Amém? A não ser que os nossos olhos sejam abertos. Mas ela nos vê, ela controla, né? O que acontece lá reflete aqui. Amém? Por isso que existem principados, potestades, amém? Que são poderes que agem, que atuam, que influenciam em países, em áreas, por exemplo, na cultura, né? Nós vemos que hoje a cultura, por exemplo, é algo que é completamente dominada, né, por uma potestade, né, que controla isso, que tenta cegar ainda mais as pessoas, influenciar ainda mais as pessoas. Mas enfim, vamos em frente, que isso é assunto para outra hora. E Jesus então diz para ele, no que ele comeu, o Satanás entrou nele, e Jesus diz para ele, o que você tem para fazer, faça depressa. Jesus disse assim, vai fazer o que você veio fazer. Pode fazer. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Olha lá, tá vendo? Porque tem esse gesto cultural de dar o bocado de pão, de honrar a pessoa. Jesus estava honrando, então possivelmente Judas estava do lado de Jesus também. Entende? Talvez Judas estivesse sentado do outro lado. Se João estava de um lado reclinado, quem sabe Judas estava do outro. Porque ele estava próximo a ponto de Jesus poder dar esse bocado. Amém? Então nós precisamos entender que o mundo espiritual, né, isso é mais para nós entendermos como o mundo espiritual, ele é real. Ele é real. Vamos terminar de ler esse pedacinho aqui, né, de texto que ainda faltou. Mas ninguém à mesa entendeu. Versículo 29. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, saiu Judas e era noite. Olha só. Amém? Glória a Deus até aqui. Louvado seja o Senhor. Amém? Aprendemos mais um pouquinho da palavra do Senhor hoje. Vamos orar. Amém? Em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por cada um que está aqui nesta manhã. Amém? Junto conosco, que este domingo seja um domingo de paz, um domingo de alegria, um domingo de família, né? Onde as famílias possam estar sendo abençoadas, possam estar sendo envolvidas pelo teu Espírito. Dá ordem aos teus anjos, Senhor, para estarem ministrando, guardando cada um, Senhor, em nome de Jesus, para que este dia possa começar abençoado e terminar com paz, com alegria, com amor, com satisfação, em nome de Jesus, com comunhão, com a intimidade da família, em nome de Jesus Cristo, com restauração de relacionamentos, em nome de Jesus. Abençoa o marido, a esposa, os filhos, em nome de Jesus. Abençoa cada lar, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos te agradecer também, Pai, porque domingo normalmente é um dia onde nós estamos juntos, nos alimentando juntos à mesa. E, Pai, que seja um dia de comunhão abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero agradecer você que está aqui já conosco nesse primeiro horário da manhã. Em nome de Jesus, você que vai assistir depois, que Deus te abençoe também poderosamente em nome de Jesus. Amém?